Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1891 e para a solene história de Ellen Dunworth. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevocavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na paisagem verdejante e ondulante do condado de Limerick, na Irlanda, a vida no final do século XIX era governada pelas estações e por tradições antigas. Para uma jovem como Ellen Dunworth, de 18 anos, a vida era de trabalho árduo e expectativas simples. Era uma empregada doméstica de uma família humilde, os seus dias preenchidos com trabalho, o seu mundo largamente confinado às pequenas aldeias e caminhos rurais da sua terra. Era uma existência tranquila, vivida longe do clamor industrial das grandes cidades da época. No entanto, a tranquilidade desta paisagem seria em breve abalada por um ato de violência que não só devastaria uma comunidade, mas também marcaria um ponto de viragem na história da justiça criminal. O domingo, 21 de junho de 1891, começou como um dia comum para Ellen. Ela fez a viagem familiar até a vila mercantil vizinha de Kilmallock para vender manteiga e ovos, uma tarefa comum para uma jovem na sua posição. Depois de tratar dos seus negócios, teria comprado alguns bens essenciais, talvez parando para falar com amigos e vizinhos. À medida que a longa noite de verão começava a descer, Ellen iniciou a sua caminhada para casa, em direção à aldeia de Brury. Testemunhas viram-na na estrada, a carregar uma lata de estanho que usava para levar leitelho para casa. Estava sozinha, a percorrer um caminho que já tinha feito inúmeras vezes. Os campos estavam silenciosos, o ar estava parado, e não havia qualquer sensação de perigo iminente. Esta jornada banal, uma parte rotineira do ritmo da sua vida, seria tragicamente a sua última. Ao cair a noite sobre o condado de Limerick, Ellen Dunworth desapareceu de vista. Na manhã seguinte, um homem local fez uma descoberta horrível. Num campo perto de um antigo forte de terra, conhecido localmente como o Hat Granat, encontrou o corpo de Ellen Dunworth. A cena contava a história de uma luta brutal e desesperada. Ellen fora violentamente agredida e assassinada, a sua cabeça com as marcas de um ataque selvagem. A Royal Irish Constabulary foi chamada ao local e uma investigação começou imediatamente. A tranquilidade pastoral do campo era agora um lugar de provas sombrias e horror indizível. Perto dali estava a lata de estanho de Ellen, um testemunho comovente e silencioso da sua viagem interrompida para casa. A notícia do homicídio espalhou-se rapidamente pela comunidade unida, trazendo consigo uma onda de medo e suspeita. Isto não fora obra de um estranho. A localização e a natureza do crime sugeriam que o assassino era um deles. A Royal Irish Constabulary, ou RIC, iniciou sua investigação focando-se na população local. Interrogaram residentes e trabalhadores rurais, tentando reconstruir uma cronologia das últimas horas de Ellen e identificar qualquer pessoa que tivesse sido vista perto do Rat na noite de domingo. A suspeita rapidamente começou a concentrar-se em torno de um homem, William Heffernan, um agricultor de 28 anos que vivia na área. Heffernan era conhecido na comunidade pelo seu comportamento rude e temperamento volátil. Mais importante, várias testemunhas colocaram-no nas proximidades da cena do crime por volta da hora em que Ellen estaria a caminhar para casa. Embora não houvesse provas diretas e imediatas que o ligassem ao homicídio, os polícias sentiram que a reputação de Heffernan e a sua proximidade ao local justificavam um olhar mais atento. Ele foi levado para interrogatório. Quando William Heffernan foi confrontado pela RIC, a sua aparência aprofundou imediatamente as suspeitas. No seu rosto havia vários arranhões frescos e profundos, do tipo que poderia ser feito por uma pessoa a lutar pela sua vida. Além disso, a sua roupa estava marcada com manchas escuras, castanho-avermelhadas, que pareciam ser sangue.
Quando questionado sobre estas provas incriminatórias, Heffernan ofereceu uma explicação pronta. Ele alegou que estivera a lidar com um bezerro difícil na sua quinta e que o animal lhe arranhara o rosto. As manchas nas suas roupas, insistiu ele, não eram sangue humano, mas o sangue de um animal de que estivera a cuidar. Era uma história plausível para um agricultor, uma explicação simples para os sinais físicos condenatórios. Mas os investigadores estavam céticos. A história de Heffernan parecia demasiado conveniente, e as provas no seu corpo e roupas pareciam apontar para um encontro humano violento, e não para uma luta com gado. Os investigadores estavam num momento crucial. Tinham um forte suspeito e provas físicas convincentes, mas circunstanciais. Em 1891, no entanto, a ciência forense estava na sua infância. O trabalho policial dependia quase inteiramente do testemunho de testemunhas oculares, confissões e provas tangíveis, como armas do crime. Provar que as manchas nas roupas de Heffernan eram sangue humano e muito menos de Ellen Donworth estava para além das capacidades de uma força policial rural irlandesa. Mas o médico local, John O'Brien, e a liderança da RIC tomaram uma decisão inovadora. Decidiram procurar um nível mais elevado de especialização. Embalaram cuidadosamente as roupas manchadas de sangue de Heffernan e uma amostra de sangue retirada da cena do crime e enviaram-nas para Londres. O destinatário era o Dr. Charles Herbert Bond, um patologista na vanguarda de um campo novo e revolucionário, a análise científica de sangue. No seu laboratório em Londres, o Dr. Bond submeteu as manchas nas roupas de William Heffernan à análise mais avançada disponível na altura. Usando uma combinação de microscopia para examinar os glóbulos vermelhos e espectroscopia para analisar como o sangue absorvia a luz, ele conseguiu desvendar os segredos contidos nas manchas secas. As suas conclusões, embora não definitivas para os padrões de hoje, foram inovadoras para a época. Primeiro, confirmou que as manchas eram de fato sangue. Segundo, e mais criticamente, determinou que era sangue de mamífero. Esta descoberta contradizia diretamente as alegações de Heffernan de que as manchas poderiam ter vindo de uma ave ou de um peixe, comuns em quintas. Embora a ciência da época não conseguisse distinguir entre sangue humano e o de outros mamíferos, como um bezerro, a análise do Dr. Bond demonstrou que a história de Heffernan era, na melhor das hipóteses, questionável. Ele estabelecera uma ligação científica, mostrando que o sangue era consistente com o sangue humano e lançando sérias dúvidas sobre o álibi do suspeito. O julgamento de William Heffernan pelo homicídio de Ellen Dunworth foi um evento marcante. A acusação, representando a coroa, construiu seu caso sobre uma poderosa e interligada cadeia de provas circunstanciais. Apresentaram testemunhas que estabeleceram a presença de Heffernan perto do Rath na noite do homicídio. Chamaram vizinhos que testemunharam sobre o seu caráter agressivo e o seu historial de explosões de violência. Apontaram para os arranhões no seu rosto, argumentando que eram as marcas da luta final e desesperada da sua vítima. E depois apresentaram a sua peça de prova mais nova e poderosa, o testemunho pericial do Dr. Charles Bond. A acusação argumentou que esta nova análise científica das manchas de sangue nas roupas de Heffernan desmantelou sistematicamente o seu álibi e colocou-o no centro do encontro violento que pôs fim à vida de Ellen Dunworth. A defesa contra-atacou vigorosamente. O advogado de Heffernan argumentou que o caso do Estado era construído sobre nada mais do que suspeita e coincidência. Enfatizaram que ninguém tinha realmente visto seu cliente atacar Ellen Dunworth e que não havia arma do crime. Atacaram ferozmente o testemunho científico, retratando-o como uma técnica nova e pouco fiável, uma forma de ciência especulativa que não tinha lugar num tribunal de justiça e não deveria ser usada para enviar um homem para a forca.
O júri teve de ponderar o poder das provas circunstanciais tradicionais contra as alegações de um campo científico novo e complexo. Após deliberarem, chegaram à sua conclusão. Consideraram o peso cumulativo das provas, reforçado pelo testemunho científico, como sendo convincente. William Heffernan foi considerado culpado de homicídio. O juiz, colocando o barrete preto, sentenciou-o à morte por enforcamento. Nas últimas semanas da sua vida, enfrentando a sua própria mortalidade, diz que a determinação do William Heffernan se quebrou. Segundo relatos, pouco antes da sua execução, ele fez uma confissão completa a um padre, admitindo a sua culpa no homicídio de Ellen Donworth. A 5 de janeiro de 1892, foi enforcado na prisão de Limerick. Embora a justiça tenha sido feita para Ellen, o verdadeiro legado do caso estende-se muito para além desse verdito único. Ele representa um momento crucial na história da investigação forense. Foi uma das primeiras vezes que a análise de sangue foi usada com sucesso num tribunal britânico ou irlandês para garantir uma condenação por homicídio. O trabalho do Dr. Bond e a visão da Royal Irish Constabulary representaram um passo crucial para longe das incertezas do passado e em direção a um futuro onde a ciência se tornaria uma das ferramentas mais poderosas das forças da lei na busca da verdade. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.